Oi pessoal, a gente falou uma época atrás sobre maternidade e aí eu vim trazer uma reflexão. Quando a gente fala de maternidade, quando a gente fala de se preparar para a maternidade, ou quando você descobre que está grávida e aí você tem todo um processo de preparação de enxoval, de não sei o que, precisa de roupa, precisa de fralda, precisa de dinheiro, a gente esquece às vezes do mais importante, que é a criança. Quando eu falo isso, eu digo que a gente estuda para ser um advogado, a gente estuda para ser um engenheiro, a gente estuda para ser um professor, mas a gente não estuda para ser pai ou mãe. Por que eu tô falando sobre estudar para ser pai ou mãe? Porque a educação, gente, e a psicologia, assim como todas as áreas, ela teve, dos últimos tempos para cá, uma grande evolução. Então, hoje em dia a gente sabe que existem tipos de criança, existe tipos de educação. Com cada tipo de criança você vai ter que agir de uma forma, né? Você vai ter que conquistar a criança e cada criança é única, então cada criança vai ter o seu particular ali. A gente compreende melhor que tem coisas que a gente não dá para criança. A gente não dá café para criança, a gente não dá mel para criança, a gente não deixa uma criança pular sozinha numa piscina sem supervisão. Ai, mas isso já sabia. Tem coisa que a gente já sabia, tem coisa que a gente aperfeiçoou. A gente entende melhor o que é limite para criança, o que é criar uma criança criativa, o que é criar uma criança obediente, o que é criar uma criança para o mundo adulto, porque a gente não vai criar uma criança só para ela fazer uma faculdade. A gente tem que criar uma criança que vai ser independente sem nós, que vai saber cuidar de uma casa, que vai saber cozinhar, que vai saber cuidar das suas finanças. Nós precisamos ser seres humanos completos. E se a gente é educado só observando uma única coisa, como que a gente vai ser ser humano completo, né? Como que a gente vai se virar sozinho? Cuidar da nossa psique, saber se divertir sozinho, isso é muito importante. A gente vive em um mundo que nós estamos muito próximos e ao mesmo tempo muito distantes um do outro, e a gente às vezes não sabe lidar com isso, e a pandemia mostrou isso mais ainda, né? Então, criar é muito difícil, porque a gente tem que observar vários âmbitos da criação. A gente tem sim que ensinar a criança ou adolescente a cuidar do próprio dinheiro para ele não se endividar e quando receber um cartão de crédito fazer uma dívida que ele nunca vai conseguir pagar, nem se ele trabalhar 50 anos ali direto, ganhando bem. Porque contas não param de vir. Dinheiro acaba, gente. Você pode achar uma herança incrível pro seu filho, para sua filha. Se ele não saber escolher os amigos dele, se ele não souber equilibrar essa balança do se doar, do doar e do pra nós, porque eu acho muito bonito que a gente tenha empatia, que a gente cuide do próximo, mas a gente tem que cuidar primeiro de nós, e a maioria das pessoas não entende isso. Ou não entendem na hora de julgar, ou não entendem na hora de fazer. Não adianta você ser uma pessoa incrível para os de fora e um carrasco para si mesmo. Sabe? Às vezes a gente se mata pelos outros e isso não é felicidade. E eu falo isso, tem gente que se doa tanto pelo trabalho e quando aposenta morre. Morre literalmente. Porque aquilo era tudo para ela. E você precisa ser mais que o seu emprego, você precisa ser mais que a sua família. Você precisa ser mais que os seus amigos, sabe? Você precisa ser tudo pra você. Você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Isso não quer dizer que você vai deixar a sua família de lado, seus amigos de lado, seu emprego de lado. E é muito difícil esse equilíbrio pra nós. Então, criar uma criança que entenda esse equilíbrio também é muito difícil. E não existe um curso que vai te ensinar tudo sobre ser pai e mãe. Tudo sobre alimentação, tudo sobre tudo, né? E eu percebi que hoje em dia tem muito estudo científico sobre muita coisa. Só que a maioria das pessoas não entendem que existe estudo científico, não entende o impacto disso. E elas entendem as coisas de forma muito literal. Então, não é legal dar doce para criança até 2 anos.
Isso não quer dizer que a criança fez 2 anos e você vai dar um bolo de 10 quilos com muito açúcar e chocolate para ela comer. Isso não significa que depois vai ser desregrado. E quem cuida da alimentação da criança somos nós adultos. Então, nós precisamos medir, nós precisamos impor limite, não só na alimentação, mas em várias coisas. E aí, quando a gente tenta ser pais e mães conscientes, as pessoas que não estudaram para isso, ou acham que a educação é a mesma de 1800, criticam a gente demais. Nós estamos no ano, no ano de 2020, 2021, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a gente está numa era extremamente tecnológica. Você não vai criar uma criança da mesma forma que seus pais te criaram. Porque quando você era criança, podia até existir tecnologia, mas não era nesse nível, não era nesse naipe. Hoje, todo lugar que você vai tem alguém com celular, todo lugar que você vai tem uma tela, um computador, uma televisão. Então, a criação deve ser diferente. A gente tem que se atentar, sim, para o uso das telas, a gente tem que se atentar para várias coisas. Coisas que os nossos pais não tiveram que se atentar. Ou se tiveram, tiveram muito pouco. A gente tem uma enxurrada de informação e nossos filhos têm que aprender a lidar com isso. A gente tem que ensinar eles a ser paciente, não perguntar tudo pro Google, né? Lidar com esse imediatismo. Então, são crianças diferentes porque nasceram numa era diferente. Então, nós precisamos nos atualizar como pais e a gente precisa entender que se a gente não é pai ou mãe, a gente também tem que estudar ou parar de palpitar na vida alheia. Porque eu acho muito bonito a preocupação que certas pessoas têm com as outras crianças. Mas preocupação sem um embasamento científico. Ou simplesmente porque você quer impor o seu querer, não é educação, gente, não é preocupação, não é, sabe? Eu vi gente se preocupando com o meu filho de uma forma extremamente errônea. E de boa intenção, o inferno tá cheio. Então, assim, eu acho que nós, como sociedade, precisamos nos educar mais para sermos melhor como sociedade para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Eu só entendi isso quando eu virei mãe. Porque quanto mais você pesquisa, e assim, isso não quer dizer que você é a melhor mãe do mundo. O fato de eu estar estudando não significa que eu não vou errar, mas significa que eu tenho possibilidade de acertar mais. Porque não é o fato do seu filho comer uma coisa e morrer. É o fato do seu filho se entupir de coisas agora e ter uma obesidade mais tarde. E ter problemas de saúde que assim, é um acúmulo de excessos ou de restrições na vida, sabe? É você criar um filho que hoje ele não tem nada, mas ele tem 1 milhão de problemas psicológicos ou problemas que vieram desta fase da criança, da adolescência. Então é muito complexo. Educar é muito complexo. E a gente precisa estudar pra gente tentar, olha só, aceitar o máximo possível. Porque é uma coisa muito séria, muito delicada. Então, quando alguém for palpitar, ou quando você for palpitar na educação de alguém, primeiro, saiba conversar. Segundo, não faça baseada na educação de 1500. Por favor. Faça baseada numa educação mais atual, mais lúdica, mais voltada para o século que a gente está. Porque é muito delicado isso. Você não vai criar crianças que vão fazer datilografia, gente. Você vai criar crianças que vão criar softwares, que vão revolucionar o mundo de alguma forma. Que precisam cuidar do mundo, senão daqui a pouco a gente não tem nem nada, né? Então, assim, eu acho muito delicado. E eu percebi que a gente não tem instrução suficiente. Ou sobre introdução alimentar, ou sobre espaços na casa para a criança se divertir, se explorar. A gente tem muito o que aprender. E a gente, para construir essa educação, a gente precisa se desconstruir. E caramba, isso é muito difícil. E aí? O que você tem feito para ser uma pessoa melhor, para educar melhor, independente se é seu filho, porque a gente educa muito pelo exemplo, tá? Isso é fato.
Você pode não saber, mas você está educando alguém pelo exemplo. Então, acho que a gente precisa dar uma pensada mais sobre isso.